Muito boa noite a todos. Que o Senhor Jesus, continue nos envolvendo os corações, nos dando forças, energias, para que possamos seguir em frente em nossa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento moral, rumo à nossa melhoria espiritual. Antes de iniciarmos o conto dessa noite, gostaríamos então de elevar o nosso pensamento ao Criador, ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, pedindo a eles que nos abençoe nessa noite. Senhor Jesus, queremos te pedir que nos envolva os corações nessa noite. Que possamos sentir a sua presença junto a nós, nos dando forças, coragem, perseverança, bom ânimo sempre, Senhor. Não deixe que o medo, a insegurança domine a nossa alma. Que possamos ter a confiança suprema da bondade de nosso Pai, que vela por todos nós e que está conosco sempre. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado para o nosso crescimento espiritual. Que possamos aproveitá-las, Senhor, que possamos nos elevar buscando a nossa melhoria em benefício próprio, em benefício de nossa própria felicidade íntima. Que a sua paz, o seu amor e a sua luz estejam conosco, nos envolvendo hoje e sempre. Que assim seja. O conto que queremos ler essa noite se chama Nos Domínios da Sombra. É o último capítulo do livro Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Irmão X. Então ele conta o seguinte: em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Ele começa dizendo que, nas regiões espirituais, uma compacta assembleia das sombras, de espíritos que ainda se comprometem com o mal. É importante a gente lembrar, em histórias como essa, que o Espiritismo nos mostra que no mundo espiritual existem espíritos de todos os tipos, como existe aqui na Terra. Uma pessoa, porque ela pratica o mal aqui na Terra, não é porque ela desencarna que ela vai virar um anjo ou um santo, né? Então, as pessoas levam para o mundo espiritual as tendências que ela tem. Então, no mundo espiritual, há espíritos de todo tipo. Existem aqueles espíritos bons, iluminados, né? E existem aqueles espíritos medianos, e existem aqueles espíritos que ainda desejam fazer o mal. Mas esses espíritos, ao contrário das outras religiões cristãs, o Espiritismo nos mostra que esses espíritos não serão eternamente maus. Como muita gente acredita, por exemplo, que o diabo e tal são espíritos voltados, porque isso iria contrariar a bondade de Deus. Como é que Deus poderia criar um ser que, de repente, se tornasse eternamente mal? Isso é impossível. Deus não erra na sua criação. Então, todos nós, todas as criaturas divinas, têm o germe da bondade dentro de si. Mas, às vezes, esse germe, essa semente, não está desenvolvida. Às vezes, demora mais para desenvolver. Cada um desenvolve conforme o seu esforço. Então, há aqueles espíritos rebeldes, rebelados, que querem, acreditam que podem combater o reino de Deus, combater a vontade de Deus. Deus permite que eles ajam para eles aprenderem, porque nós mesmos provavelmente já estivemos nesses grupos, mas nós percebemos que tudo que fazíamos de mal revertia em mal para nós mesmos. E começamos a ver que não tinha interesse a gente permanecer no caminho do mal. O caminho do mal é o caminho do sofrimento. Então nós decidimos, nós embora não estejamos longe de sermos espíritos bons, nós já estamos tentando nos melhorar. Por quê? Porque isso é benéfico para a gente. Se ajustar às leis divinas nos faz
nos tornarmos felizes, melhores, porque nós aprendemos a conviver melhor. Grande parte dos nossos sofrimentos são devido às nossas convivências equivocadas, são devido aos sentimentos ruins que nós trazemos conosco, etc. Então, toda vez que nós procuramos nos ajustar às leis divinas, nós estamos assim como um doente que procura voltar à saúde. O mal é uma doença, mas assim como o doente um dia vai se curar, assim também todo mal um dia vai ser modificado no coração do homem. E todos nós, porque todos nós fomos criados para o bem, para a felicidade, para a luz. Mas então isso é muito importante a gente esclarecer, porque dá a impressão que esses espíritos são eternamente maus. Não. São espíritos rebelados, de fato, mas que um dia também encontrarão o seu caminho, né? E buscarão agir de conformidade à vontade de Deus. Bom, então na história fala que existe nas regiões espirituais, e onde esses espíritos se juntam, é que a gente chama de uma região sombria. Não é que Deus criou essa região sombria, é que as vibrações desses espíritos fazem com que essas regiões se tornem sombrias, né? Então, um poderoso soberano das trevas, quer dizer, um líder de uma falange que estava ali, né, reunida, explicava o motivo da grande reunião. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos inferiores. Então, eles percebiam que o Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos deles de dominação, de escravização da alma humana. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Todos. Não é preciso ser médium para ser influenciado. O médium, ele percebe mais claramente. E às vezes ele enxerga, às vezes ele ouve. Mas todos nós somos influenciados pela nossa mente, pelos espíritos. Cabe a nós escolhermos as companhias. Podem ser os bons ou os espíritos ainda no caminho do mal. Mas todos estamos cercados de espíritos. E precisamos estar atentos quais os espíritos que nós permitimos que nos influenciem. Porque se forem os bons espíritos, nós nos sentiremos bem. Nós nos sentiremos de forma otimista, nós nos sentiremos amparados, nós nos sentiremos tranquilos. A influência espiritual positiva nos traz paz, alegria espiritual. A influência espiritual negativa nos traz revolta, nos traz ciúme, estimula sentimentos que nós temos dentro de nós, os sentimentos negativos que é que nós trazemos. Mas nós podemos mudar e buscar a companhia dos amigos espirituais superiores para que eles estimulem as sementes do bem que estão adormecidas dentro de nós, o trigo e não o joio, não é? Então eles falam que o espiritismo com Jesus, como aclarava a mente humana, estava atrapalhando eles. E ele continuava: em toda parte da Terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente. Indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte, e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeias dogmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Então o espiritismo estava atrapalhando, porque as pessoas estavam se entregando a livros nobres, à caridade, à compaixão, à oração, à confiança em Deus, né? E de uma forma inteligente, uma forma raciocinada, uma forma não dogmática, né? Não a fé cega, mas uma fé lúcida, né? Uma fé que a gente possa permitir usar até o raciocínio, né? Porque o espiritismo se baseia na lógica, né? Se baseia na lógica das leis divinas. Não é, as leis divinas não são impositivas, não é que Deus falou assim, ó, tem que ser assim, acabou. O que ele colocou para a gente tem uma lógica,
e nós podemos compreendê-la através da razão. E é isso que o Espiritismo faz, nos esclarecendo. E isso, naturalmente, atrapalha digamos assim, o movimento dos espíritos inferiores. E aí ele pergunta para a Assembleia, né, o chefão lá, o que fazer para conjurar o perigo? E pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade. Então, aqueles espíritos que buscam levar a incredulidade às pessoas. Existem espíritos que buscam influenciar as pessoas para levá-las a se tornarem incrédulas. Nós temos que repelir esse tipo de influência, né? E os espíritos amigos estão sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Nós não estamos sozinhos, né? E aí ele falou, procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. Então, essas ideias de que Deus não existe, de que tudo é uma obra do acaso, isso vem dessas regiões, vem desses espíritos infelizes que buscam insuflar essas ideias entre nós. Só que essas ideias, elas não pegam, quer dizer, pegam momentaneamente, mas a gente vê que, no final das contas, elas não prosperam. É o que a gente vai ver aqui. O maioral das trevas, porém, objetou. O argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído para a fé ardente e pura. Olha só o que ele fala. Ele sabe que Deus existe, embora não aceite a vontade de Deus, né? Mas ele fala, esse tipo de argumento não serve. Quanto mais o homem avança nos trilhos da inteligência, muita gente pensava assim, acreditar em Deus é coisa de gente ignorante. Não, como assim? Né? O universo revela... Hoje tem um físico, né, que falou que muita gente acreditava que o universo parecia um grande mecanismo, parecia um grande relógio funcionando, né? Mas hoje, com o avanço da física, tem um físico famoso que chegou a dizer que o universo cada vez mais se parece com uma mente, muito mais do que um mecanismo. Porque as leis que regem o universo, a própria vida, no seu espetáculo, na sua beleza, né? Na sua inteligência, o Espiritismo tem uma frase que Kardec colocou para a gente, que é uma frase brilhante. Todo efeito tem uma causa. Quer dizer, se surgiu, é porque tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, quanto mais a gente avança no conhecimento do universo, do nosso corpo, a gente vê as maravilhas que são a natureza, mais revela a grandiosidade dessa causa, que é Deus. Não é? Então, a gente vai vendo que a negação, na verdade, é uma ignorância. Ou, às vezes, obra do orgulho, como Kardec diz. Aquele que se diz que estuda muito, ele quer ser uma autoridade, ele quer que não tenha nada acima dele. Né? Então, muitas vezes, ele nega a Deus para não ter que se submeter a um poder maior, mas isso é ridículo. É como a criança que tampa a mão, né, tampa os olhos com a mão e acha que ninguém está vendo ela. Né? Então, a gente negar a existência do Criador, negar a existência de uma mente divina, de uma inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é, na verdade, uma cegueira, muitas vezes, filhas do orgulho. Né? Então, o chefe lá falou, esse tipo de argumento não serve. Quanto mais o homem estuda, ele vai vendo que existe uma causa disso tudo. Né? Então, não vai dar para negar, ficar negando desse jeito. Aí falou assim, levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade. Olha, existem aqueles espíritos que procuram estimular a vaidade na gente, né? E opinou, espalharemos a notícia de que Jesus nada tem que ver com o espiritismo, que as manifestações do desencarnado se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e desnorteando os profitentes do mundo, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo, com as mesmas lacunas morais que trouxeram no berço. Então,
o que esses espíritos da vaidade falam? Não, o espiritismo não tem nada a ver com o evangelho. A gente costuma ver alguns grupos que se dizem espíritas, né, falarem isso. Não, evangelho, esse negócio de cristianismo, isso não tem nada a ver. A gente vê que são influenciados por espíritos vaidosos, né, que não, isso aqui é tudo científico, é só uma questão, né, existe realmente a alma não é totalmente descrente, mas não vincula com o evangelho. Né? Então, existem espíritos que costumam espalhar esse tipo de ideia. Mas o Rei das Sombras já falou, né? Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Então, muita gente já começa a perceber que não tem como desvincular o Espiritismo do Cristo. Não é? Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. A importância das reuniões, né? Onde juntos buscamos orar, buscamos aprender, buscamos ter contato com os espíritos superiores através da inspiração, né? Assim sendo, assopraremos a cisânia, quer dizer, a discórdia, entre os seguidores dessa bandeira, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-lo-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, olha só, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis, e assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Olha o perigo. E olha como há espíritos que buscam espalhar a discórdia dessa forma, exagerando a noção de dignidade própria. Nossa, fulano me fez isso. Fulano falou assim comigo. Como pode? Não frequento mais, não gosto mais. Isso acontece. Influenciados por espíritos ruins, né? Espíritos que querem fazer o mal, querem provocar a desunião. Vamos separar com a maledicência, um falar mal do outro, muito cuidado com isso. Esse é um hábito que nós temos demais, né? Falarmos mal um do outro. Ah, não, eu estou só comentando, não, estamos falando mal. Se nós estamos apontando um defeito do outro, nós estamos falando mal. Então, isso causa uma desunião danada, né? E isso aqui que é interessante. Eles querem chamar, né, os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social, quer dizer, aquelas pessoas que querem levar para dentro da casa espírita todo o lixo social. E isso é a época que escreveu isso aqui, nem tinha internet. Então, todas aquelas fofocas, aquelas coisas, aquelas discussões, aqueles ódios, leva lá para dentro. Discussões, polemistas, quantas polêmicas que existem, de pessoas que criam e que não trazem proveito algum. Ficamos discutindo se isso é aquilo, se fulano é cicrano, se existe vida desse jeito. Polêmicas só para desunir. Temos que estar muito vigilantes em relação a isso, né? Os fiscais do próximo, aqueles... Quer dizer, essas pessoas, quando nós agimos assim, as pessoas somos nós, na verdade, né? Nós somos os maledicentes, nós somos os polemistas, nós somos os fiscais do próximo, que não ficar fiscalizando. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano... Estamos colaborando com quem? Com Jesus ou com seus inimigos espirituais? Quais as companhias espirituais que nós estamos atraindo para nós? Porque os espíritos de luz não ficam fiscalizando e criticando o próximo, né? Então, para que os seus templos se povoam de feridas e mágoas. O chefe
das falanges do mal, considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. Então, se as pessoas estão realmente ali congregadas em nome de Jesus, apesar de ter tudo isso, as pessoas, sempre vai ter alguém que fala assim: você me desculpa, tá, vamos fazer uma prece, vamos orar, né? Já tivemos problema na nossa própria casa, de discussões que a direção da nossa casa, o que sugeriu? Vamos começar a orar junto. Tudo se dissolveu, né? Então, isso é verdade. Quando nós estamos atentos, começamos a ver que há discussões, o que a gente faz? Vamos orar, vamos pedir auxílio espiritual, vamos ser mais humildes, vamos baixar o nosso orgulho, né? E as coisas acabam se resolvendo, né? A essa altura ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres, junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espiritistas cristãos. Tumultuaremos o ambiente dos lares, escondendo chapéus e bolsas. Olha só. Carteiras e chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Então, há espíritos que querem provocar bagunça. Falar para a gente que é muito longe, que às vezes estimula uma visita de chegar na hora que a gente vai assumir um compromisso. Eu estou saindo com um estudo. Né? Não, aí chega alguém. A gente tem que estar muito atento a isso. Né? Se a gente tem aquele compromisso, a gente tem que manter. A gente tem que se esforçar, porque muitas vezes são realmente provocações, né, do mundo espiritual para a gente. Somem coisas, quer dizer, às vezes a gente não enxerga a chave na nossa frente, a gente não consegue enxergar a chave do carro, a gente fica nervoso, isso atrapalha. Então, nessas horas, a gente tem que ter paciência, fazer prece, né? E a gente tem que estar sempre atento para evitar esse tipo de influência espiritual. O soberano das trevas mostrou larga satisfação e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina, e não podemos menosprezar. Quer dizer, a rotina deles é fazer esse tipo de atrapalhação, né? Entretanto, carecemos de recurso diferente. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Você vê, uns influenciam os médiums, fazendo com que eles percam a confiança em si mesmos, né? Ora, se o médium está no caminho do bem, ele tem que ter mais confiança em Deus do que em si mesmo, e sabendo que é instrumento de Deus, né? Sem ter a vaidade de querer, né, se achar melhor do que os outros, mas também sem querer se achar que não é nada, perder a confiança, porque essa confiança é importante, né? Saber que é um instrumento para servir a Deus. Então, tomar muito cuidado, né, nossos irmãos que são médicos, para que mantenham-se alertas e não desanimem, não acreditem. O trabalho é importante, né? Sem se deixar contaminar pela vaidade, mas também sem se deixar contaminar pelo desânimo. Aí o mentor falou, o mentor negativo lá, né? Indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais penetrante. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou e falou:
Ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade e que a oração é uma escada solar, reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? Que história é essa, né? Que você está querendo? Querendo afirmar para eles que Deus existe, que Jesus é o guia, né, que a alma é imortal, que a justiça divina também existe, que a reencarnação é uma verdade, que a oração é importante. Onde você quer chegar? Né? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato o roteiro da luz. Mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável, que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O rei da sombra sorriu, feliz, e concordou. Oh, até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações. Bravos! Muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Então, qual a proposta desse irmão infeliz? Mostrar para a gente o seguinte: não, o Espírito fala que a gente tem que se melhorar, mas isso pode deixar para outra vida, pode deixar para depois. Deus é muito bom, Deus está. Né? E aí, tanto faz a gente ser espírita como não. Ah, eu acredito em Jesus, ah, eu faço palestra, mas não muda interiormente. Acho que não é necessário fazer isso agora. Deixa para depois tudo isso. Né? Infelizmente, a pessoa desencarna da mesma maneira que reencarnou, com os mesmos problemas, porque o verdadeiro espírita, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É pelos esforços e pela transformação íntima que se reconhece o espírito. Não é pela frequência em determinado culto, não é por essa ou aquela atividade exterior, né? Mas pela mudança interna. Não é porque fala bem, porque escreve bem, porque, eu leio, mas eu estou me modificando. Por isso que a gente tem que estar bem consciente disso. Nós devemos nos modificar. Nós estamos aqui para mudar, para melhorar, para a nossa transformação íntima dos nossos sentimentos, deixando a revolta, deixando a preguiça, deixando o desânimo de lado e buscando desenvolver dentro de nós a confiança, a fé, o amor, o afeto, o perdão, a indulgência, a misericórdia, etc. Então, essa transformação que é importante, que vai fazer luz às nossas almas. Sem ela, o resto é só superficialidade, né? É só acessório. Então, que Jesus nos ampare, que possamos estar conscientes, lúcidos, atentos, despertos, né, para os nossos objetivos aqui na Terra, para que possamos aproveitar o momento atual, porque nós não sabemos quando teremos tanta oportunidade de termos o conhecimento e estarmos dentro de uma doutrina tão bendita, tão lúcida, tão esclarecedora como é a doutrina espírita. Então, que Jesus nos dê força, nos dê luz, nos dê perseverança e coragem para a nossa própria transformação íntima. Muita paz, um ótimo final de semana. Que Jesus abençoe nossos lares, nos dê muita saúde, muita paz, muita luz em nossos corações.